Sabe aqueles que querem escrever livro olhando a situação dos outros? E a gente tem que muitas vezes ler, né? Porque ler é a melhor coisa, você vai aprendendo, você vai sabendo dosar a situação de um versículo com o outro, e nós sabemos que a palavra do Senhor se renova todo dia. Eu acredito que vocês já estão quase mais de 15 dias no caminho do Senhor e já viram 20 vezes a pregação de Ana, de Davi, de Eliseu, de Elias. Já ouviram falar de Jezabel, de Acabe, mas cada um que prega, ele está um caminho diferente. Por isso que a palavra do Senhor se renova. Aquele dia que aquele pregador está aqui, não é por interesse dele não, ou da sabedoria dele, porque não, Deus sabe que ele diz que acabará a sabedoria dos sábios. Ele simplesmente diz que entendimento pensa que o Espírito Santo lhe dará. Não sabe, somente abra a boca. Porque quem fez a boca quando ele falou para Moisés e também Jeremias, que se queixava: Senhor, eu sou uma criança. Puxa vida, quantas crianças aí estão sendo mais sábias do que nós? Então, a pessoa veio e passou em vários cultos e viram aproximadamente o que acontece na nossa igreja, nas igrejas. Ele anotou assim, tipos de participantes nos cultos: o belicoso, briga com qualquer palavra que saia, o positivo está sempre bem, o sabe tudo, esse pastor está falando, eu já escutei, eu sei disso, o falante. Aí entra a situação: por que Paulo achava ruim que as mulheres falassem na igreja? Ou não, ou ensinassem? Porque aquelas pessoas, aquelas mulheres, moravam tão longe uma da outra. Não é como hoje, se alguém sabe, só tocar no WhatsApp, daí vocês já estão falando. E as mulheres, então, quando se encontravam, era um terror de falar coisas na igreja. Agora veja você, se nós temos 24 horas para falar do nosso Deus, ou Ele dá vida para nós em 24 horas, 2 horas e 40 minutos, 10% dos dízimos. Dízimo da própria hora que Ele nos dá. E essas 2 horas e 40 minutos é para você sentar aí e ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja. Porque a igreja somos nós, hoje nós somos o templo. Mas ficar com palavrinhas, papinhos, coisa, principalmente muitas vezes vocês veem que não é coisa de dizer do versículo alguma coisa, não, é coisa lá do mundo. Olha aí. De variados tipos. O acanhado, que é a oportunidade. Parece que é pior ainda, parece que nós estamos demonstrando o diabo para eles e não pensam que essa participação aqui, nós estamos debaixo do Senhor, porque Ele diz que o fogo não será retirado do altar. Antigamente, tudo que se fazia, a glória do Senhor, queimava matos e toras fazendo uma fumaça, um fogaréu. Hoje aqui é o fogaréu que você tem no coração, a alegria de falar: o meu Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Não há Deus maior do que o meu Deus. Ele me faz isso e eu vejo que Ele faz tantos milagres. Se Ele não faz para mim é porque eu não estou precisando, mas eu tenho certeza que quando eu precisar e pedir a Ele, Ele vai me fazer, porque Ele não é mentiroso. Pedir, dar-se-vos tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele fará. Vocês têm passaporte direito, reto, para falar com Deus, que é maior do que todos. Vai falar com um secretário aí, um subsecretário ou alguém. Não, nossa, é uma preleção demais e espera demais. Bem,
o desinteressado. Ah, eu vou lá na igreja, sabe, porque eu não tenho mais nada para fazer, já assisti todas as novelas aí, tô lá. E ele pode falar e eu estou olhando para lá e para cá, eu estou consertando a minha máquina, eu quero saber o que eu vou fazer amanhã, se aquele ônibus vai chegar atrasado. Tolo. É, porque é a mesma coisa aquele homem rico, né? Minha safra tá boa, vou construir mais 5 silos aí. Tolo. E se à meia-noite pedir a tua vida? É isso aí, nesse momento aqui vocês estão para dar glórias ao Senhor. E a gente fala, sou irmão de aleluia, porque isso é pastora. Não é isso? Mas ninguém fala, oh, graças a Deus. E ele diz assim, em tudo dai graça. E o desdenhoso, esse pastor aí está falando abobrinha, não sabe nada do que. Eu sei mais. Eu já ouvimos aqui pessoas que vai pregar e a pregação não entrou no coração dele, mas entrou nos outros. Que a seta lançada pelo Senhor não é para todo mundo, muitas vezes é aquele que necessita. E o desdenhoso chegou, olha, se eu fosse pregar, eu pregava melhor que ele. Está desdenhando das coisas do outro, mas sabe, Deus, muitas vezes eu estou falando, aqui nós tínhamos aqui o meu pastor, que já foi, ele tinha reclamado conosco que 3, 4 anos ele estava toda quarta e sábado, ele estava encontrando com uma pessoa, falando, e ele não se convertia nem nada não. Não é uma conversão para ele, era para outra pessoa. Mas nós temos que lutar, não é por causa disso que nós iremos deixar de falar. Eu sei que tem tantas pessoas aí que andam falando, o pastor Pedroso está cacetada, não sei o quê. Eu vou falar para vocês o porquê. Eu quando comecei, eu achava que eu queria pedir os dons de Jeremias. Depois eu fui estudar Jeremias, fugi. Eu estou longe, Deus, quero que Deus não esteja ouvido, porque eu não quero sofrer como Jeremias. Pois Jeremias, um dos grandes nossos profetas, não foi entendido por ninguém e não vimos quase as profecias dele. Só aconteceu muitos anos depois, as profecias de que iria acabar o reinado. Zedequias ia ser furado. Por quê? Porque foi na era dele que foi achado o rolo e queimou o rolo. E aqueles rei que queimou o rolo, cortou com o canivete, foi amaldiçoado que na linhagem dele não iria mais nenhum sentar na cadeira do reino de Davi. É só estudar. Mas eu fugir disso. Agora tem o perguntador, né? O perguntador, ao contrário que eu aprendi com o meu apóstolo, se vier em algum lugar e tem interesse, vai anotando. Porque tudo que nós falamos aqui, nós damos versículo, capítulo e quem falou. É só anotar. Porque sabe, com a cabeça, você guarda e já já você esquece. E que daí não tem nada de você aqui estar respondendo que agora não é hora de aula bíblica. E falando em aula bíblica, a gente pode notar uma coisa. Quando nós damos a oportunidade para outra pessoa, passamos no poder de cátedra para ele. Ele fala o que bem quiser, porque disse aqui, não posso nem dizer que eu não guardo, que o anjo que está aqui, ele vai levar tudo que nós falamos lá para lá. Ou vocês acham que o livro que está lá em cima é só para escrever as coisas boas que fizemos? Não, as ruins também. Não sei se foi aqui que eu escutei, que adentrou no meu coração. O sujeito era, não sei, carola, as mulheres carola é aquelas que vão todo dia na igreja. E o rapaz também tinha essa situação, ia todo dia na igreja, não faltava nada para sentar, ficava lá na igreja.
Um dia ele estava indo em direção à igreja, aconteceu um acidente, o camarada estava quase morrendo lá, ele ficou, vou para a igreja, eu ajudo, vou para a igreja, eu ajudo. E normalmente ele foi ajudar, ajudou, foi até o hospital, ficou lá, fez como um samaritano. Quando ele faleceu, ou foi recolhido, quando foram anotar lá no livro, o livro, tal dia, não constava nada, não constava nada, não constava nem que ele estava na igreja, porque a obrigação nossa ir ao lugar. Aonde é o lugar de nós orarmos, aonde é o lugar de nós darmos graças ao Senhor, a igreja, é a obrigação de nós. Mas estava ali, só aquele dia em que ele ajudou aquela vítima. Fez um bem, não é isso? Porque para os outros, porque enquanto nós estamos na igreja, não vamos ser hipócritas, nós estamos procurando o nosso interesse. E muitas vezes, veja só, a única coisa que a gente fala, Senhor, toma conta de fulano de tal. Mas para nós, Senhor, olha, toma conta da minha família, especifica tudo o que é necessário. Falando assim, ô Senhor, você não sabe nada da nossa vida, nada é nada, esquece, meus irmãos. Só coloca a sua família, a sua vida na mão do Senhor. Não chame ele de burro, de tolo, não, porque ele sabe de todo, não precisa ficar especificando. Senhor, porque eu estou... Ele sabe se vai doer ou não doer o seu coração, porque foi ele que inventou tudo, ele que fez tudo. Agora, vamos lá. Principalmente nas igrejas, o que não coopera. Não coopera nada. Vai no banheiro, vê que por uma falha, qualquer coisa, faltou papel higiênico, espalha para todo mundo. Olha, fulano, tá sujo, tá imundo, não sei. Por que você não compra o papel higiênico e leva lá, coloca lá? Não precisa nem contar, não. Leva lá, coloca lá. E o pacote que vem 8 ou 16 custa 10 reais, 12 reais, 14. Não passa de... os excelentes, né? Dos bumbum ricos, tem 25, 30. Caiu uma coisa lá, alguém, uma criança jogou alguma coisa na sala, no salão da igreja, ela fica olhando. Vai lá e pega, coopera. Tá com um mau cheiro mais ou menos, chão não sei o quê, leva, isso aqui custa 3, 4 reais. Vocês não estão fazendo e nem deixando o pastor rico. Não fica. Mas você está fazendo, cuidando da obra do Senhor. O Senhor está olhando, olha aí, o meu filho, a minha filha está fazendo essas situações que me agrada. Está fazendo minha vontade, está sendo uma verdadeira serva. E é essa aí o que coopera. Mas aí, então vamos ver, alguns vêm ao culto, porém não têm reverência. Preste bem atenção em uma palavra, reverência, é aquela coisa que você chega, o sujeito é um pouco maior, como é Filipenses capítulo 2, versículo 3, que nós devemos achar a pessoa sempre maior que nós. Porque se eu falar com a irmã Mercedes, ela é melhor do que eu, porque eu não sei costurar, ela costura maravilhosamente e quero agradecer que ela sempre está fazendo esse saquetel para nós. Vá pegar o ônibus, vá até Santa Amaro, vá procurar para trazer esses saquetéis. Já é uma dispensa. E de volta, 1 ou 2 ou 4 conduções e mais o tempo que você perde. Abençoa, Senhor, a irmã Mercedes, porque ela está fazendo coisas para a sua obra. E referência é aquela que fala, quem é esse fulano de tal? Ah, ele é irmão daquele lá, essa é a irmã, essa é a pastora da igreja tal, tal. Isso é referência. E reverência é aquilo que nós achamos que as pessoas são maiores do que todos, mas menor do que o meu Deus. Ao culto, nem a palavra de Deus eles têm reverência. Falam, riem, chegam atrasados. A minha igreja é assim. Meu Deus, eu começo, pela graça e misericórdia do Senhor, abro ela às 7h30 e fico lá orando.
cuidando e tal. Abre 7h30. As pessoas chegam 15, 10 para as 8. E ao contrário de sentir-se na mesmice dele, na insuficiência de respeito, chegar lá no cantinho escondido, eles fazem questão. A paz do Senhor, irmão. Cumprimentando todo mundo. O que está atrapalhando? Atrapalhando o andamento. Isso não é reverência ao Senhor. E deixam de sentir a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está aqui, meu Deus. Ele já anda conosco. Glória a Deus, aleluia. E ele ainda fala, quando está 2 ou mais ali falando de mim, ali estarei. Que quando você encontra o irmão, quando vai começar, se vocês começarem a falar do mundo, sabe o que acontece? Houve grande a brecha de todo mundo entrando, maledicência, todo o mal começa a ficar. Mas quando nós estamos falando do nosso Deus, da graça que Ele nos dá, que as coisas que Ele faz, está fechando a porta, os nossos arqueiros, aqueles com chama de fogo, com a espada, Ele está circulando ao nosso redor, cuidando de nós. Sabe por quê? Pessoas como nós estão se acabando. Haja visto o interesse do mundo. Qual é o interesse do mundo? Eu quero ser bilionário, eu quero dinheiro, não sei o quê. Mas Jesus Cristo veio para trazer riqueza para os outros. Ele veio trazer salvação. E aqueles que são ricos, muitos ainda que são ricos, que vocês estão falando que não estão aqui, eles serão salvos, sabe por quê? Porque eles têm respeito e eles sabem que o dinheiro que está na mão, ele vai lá para 1 Coríntios, sem saber, 1 Coríntios 4, que nós somos mordomo do Senhor. Mas, o que é o culto? Culto é adoração a Deus. Reverência é respeito pelas coisas sagradas. Vocês viram aqui como são coisas sagradas para uns e para os outros? Teve vocês viram muito bem, daí chutou a santa aí, a Aparecida do Norte, chutou, foi condenado, ele teve que fugir, é bispo lá em Londres. Mas sabe que é coisa santa? É coisa santa para o sujeito. Você não pode de maneira nenhuma entrar num culto de macumbeiro ou do outro chutando o santo dele. É crime. Artigo 5 da Constituição Federal, é crime federal. Cada um, sabe por quê? Nós não somos de maneira nenhuma juízes. Tudo que nós vamos fazer, enganando fraudulentamente os irmãos, falando que faz e não faz, essas outras coisas, mas vai acontecer que no grande dia vai sair tudo lá. Ou vocês pensam que vai ser ele lá anotando o caderno, como antigamente a gente fazia? A gente vê essas situações. O raio laser, o nosso Deus fez isso há muito tempo, quando ele escreveu na tábua de pedra as leis, quando escreveu pesado fosse na balança, pesado fosse e tal, quando aquele estava tomando na taça coisa sagrada do Senhor, celular ou mesmo alguma coisa daqui para frente. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu estava a 150 quilômetros longe lá, ele avisava: ô rei, não vai por aqui, que aquele lá de lá vai atacar o senhor lá. Até acharam que tinha infiéis lá, ele ia matar todo mundo. Teve um que falou: não, Senhor, lá tem um profeta de Deus que sabe tudo o que está acontecendo aqui. Ele sabe por quê? O Espírito Santo e o nosso Deus, não disse que o nosso Deus está com o olho em todo lugar? Avisava Eliseu: não vai por esse lado não, que vão acabar com o meu povo. Bom, mas como nós temos que falar da palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Pelo que tendo recebido um reino, qual é o seu reino? Tem o reino de louvores, o reino de pregação, o reino de estar intercedendo, o reino de você viver nesta vida sem problemas nenhum. Todo que recebe
que não pode ser abalado. Não é abalado porque nós estamos aí junto com o nosso Deus. Quem vai atacar a menina dos olhos do Senhor? Aqueles que são ungidos pelo Senhor. Ai, daqueles que tocarem nos meus ungidos, não é isso? Retenhamos a graça. Quem é a graça? Pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Quantas pessoas não agradam o Senhor? Quantas pessoas vai mostrar para como aquele rei que vivia para a mulher, somente para mostrar para o outro, mas não gostou não. Quantas pessoas nós sabemos que batem nas casas de seda, me dá 1 quilo de feijão, aí a pessoa... Não murmure, irmão, divida. Vamos ver, ele lá dele diz assim, se você tiver 2 túnicas, dê uma, mas faça tudo com ordem e decência, com amor e carinho. Unir-se com a palavra. João capítulo 15, versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. O que somos? Somos pó, somos servos para servir. Não foi isso que ele falou lá, o farol? Deixa sair o meu povo para que me sirva no deserto. E várias vezes ele fala, como nós vamos servir se não estamos servindo? Ah, eu sou servo do Senhor. Falei para o irmão, servir como? Sentado na cadeira? Não querendo nem dizer que eu pertenço a um Deus, que a hora que eu estiver doente é só chegar ali. E aqui é o hospital do cristão. É aqui que você vem pedir a cura. E esses olhos, metade dos olhos que a terra irão comer, neste lugar já foi curado o câncer, já foi dado mulheres que não tinham filhos, tá? Já houve constituição de casamento, já houve uma porção. Mas sabe de uma coisa? A maioria são que nem aqueles 9 leprosos que não voltaram. Aqueles leprosos que não voltaram, eles foram agraciados pela misericórdia do Senhor, curado. Mas aquele que voltou, além de curado, ele foi salvo. Unir-se. Então vamos lá. Deuteronômio 6,13, juntamente com Josué 24,14, Mateus 4,10, diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não servir ao que? Estamos servindo a nossa mente? Porque eu acredito que cada vez que vocês estão sentados aí, sua mente, se não estiver olhando para cima, vocês estão pensando no que eu falei. Ah, eu tenho que chegar em casa, cozinhar o feijão. Ah, hoje eu tenho ainda que me apresentar no trabalho, não sei o que, tal. Presta atenção nesse momento, irmão. Só adorem ao Senhor, ao nosso Deus, porque o resto Ele vai fazer. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35. E digo isso para proveito vosso, não para vós enlaçar, mas para o que é decente e conveniente para vós unir-vos ao Senhor sem distração alguma. É palavra do pastor? Não, é palavra da Bíblia. É só ler 7,35, que é para nós não distrairmos, não, irmão. Que muitas vezes numa vírgula, numa palavra, a pessoa está te dando a bênção que você necessita, mas você vem aqui fazer que nem corrida de cavalo, eu vou lá e não sei o que, se ganhou, ganhou. Não, aqui você vem para sair da igreja diferente, com o coração satisfeito e sabe que Ele ouviu a nós, amém? Então, já começando a nós dar oportunidade, porque eu falei muito, né, e muitas pessoas não gostam do que eu falo.